Bom dia, boa tarde. Eu sou a Yuma Mudra e hoje vou começar uma série de vídeos. É um dia um pouco oficial para mim, não é? Pessoalmente, porque há muito tempo que eu penso que talvez vou experimentar compartilhar de uma forma mais direta e mais transparente a minha vida espiritual e a minha experiência como praticante do Buda Dharma da linhagem tibetana Nyingma e Kagyu, mais particularmente em português, na língua portuguesa. Eu não sabia se falar português ou falar outro idioma, mas ontem, que era o Dia Internacional da Lusofonia, tive a oportunidade de falar sobre o meu livro A Ilha da Sibila e dançar também. E todas as circunstâncias do ESAC ontem, dia 5 de maio, 5/5, que é também as quinas de Portugal e o Dia Internacional da Lusofonia, levaram-me a sentir que fosse o sinal para tentar, não é, expressar-me na língua portuguesa para começar. A Intuitive Dharma Study é um conjunto de experiências vinculadas à prática do Dharma, eu diria tradicional no mundo contemporâneo, com a benção, a autorização e a direção, eu diria mais entre eu e ele, o meu mestre, Ringo Tulku Rinpoche. Eu tinha começado essa ideia há muitos anos, mas depois desisti porque cheguei à conclusão que eu não me achava eu próprio suficientemente experimentada e hoje em dia já agora sei que é a altura para me fazer este esforço de partilhar a minha experiência. Eu queria primeiro comentar uma coisa, é que muitas pessoas dizem-me a mim, pelo menos, que não gostam das religiões debaixo de uma certa autoria tradicional, o que assimilam as escolas como uma forma de meter as pessoas no contexto de controle, o que de certo modo tem sido verdade em muitas ocasiões, porque é verdade que a partir de um certo momento na história dos seres humanos que nós conhecemos, formos um pouco pesquisar sobre isso, é evidente que houve uma altura, uma época em que os imperadores, para manter os impérios juntos, porque era difícil não tanto invadir e saquear e roubar o terreno e os bens a um povo. Isto não é tão difícil, mas era mais difícil manter o império com os lados, claro, positivos e negativos, os dois, não é? O lado positivo, que geralmente se utiliza para justificar esses actos, é a paz, a capacidade de manter paz. E, claro, o lado negativo é que o controle pode se tornar compulsivo, mas deram-se conta, eu acho que o teor espiritual, religioso e filosófico e também linguístico era uma maneira de manter as pessoas juntas debaixo de um certo império, de um certo poder. Então, eu não venho aqui para comentar sobre isso em particular, mas era para dar um contexto em que eu acho que no contexto do budismo que eu conheço, mais particularmente o budismo tibetano, o que a minha experiência tem sido é que cada mestre, cada yogi, cada yogini primeiro são artistas. Então, sendo artistas, são completamente criativos e únicos. Claro que como artista, eu posso testemunhar que para criar arte de uma forma, eu diria, convincente e profunda, é preciso treinar, aprender e ter estrutura. A estrutura é importante, mas depois, quando qualquer coisa
pode ser traduzido, não? Entre a beleza daquilo que eu sinto e que eu senti desde muito pequenina e que posso, se tiver alguma sorte, manter essa conexão que eu tinha pequenina enquanto eu vou crescer e envelhecer, manter essa capacidade de ir nesse lugar muito simples e muito bonito que alguns de nós têm a sorte de sentir desde pequenino, mas expressá-lo através da arte é mais difícil porque é um reto, porque você não pode explicar as coisas mais essenciais, você só pode intuí-las ou fazer sugestão, e muitas vezes o que você vai provocar na outra pessoa é muito diferente daquilo que você próprio sente. Mas se você próprio sente que há uma harmonia entre aquilo que sentiu e aquilo que manifesta, pela minha experiência, você vai ver que de repente manifesta qualquer coisa que vai um pouco além daquilo que você imaginava ter a capacidade de expressar, porque essa expressão tem que se manifestar desde o universo mais bem do que desde só a minha própria ideia, não é? De apego à minha história, quem sou eu, ou quem eu acho que sou, ou quem eu gostaria que você achasse que eu sou. Isso vai além, ou seja, é qualquer coisa que faz com que o artista em geral, e particularmente o artista místico, pode de repente ser atravessado, entra numa transe, mas é uma transe em que não perde a lucidez, por isso que chamamos isso a transe lucid dance, no caso da dança, porque não perde a lucidez e ao mesmo tempo atravessa, como passa através, não é? Penetra um espaço em que pode acolher em si a expressividade poderosa da autenticidade daquilo que tem sentido através da dança, da música, do canto, da poesia. E os yogis e as yoginis, e também de muitas espiritualidades, não só, claro, de espiritualidade budista, mas também da Sufi, da espiritualidade do mundo inteiro, você vai encontrar isto no mundo inteiro, tem sempre em comum essa originalidade, e era disso que eu queria falar, e que a originalidade do praticante é real, ou seja, que uma pessoa quando segue uma linhagem tem a garantia de receber um ensinamento válido. Porquê que é válido? Porque produziu pessoas que elas próprias expressaram também o fruto da prática. E então isto é muito importante, porque se vou fazer como petiscos, não é? Petiscos de uma religião e de outra religião e de uma tradição de outra tradição, e que sempre que eu me confronto com a minha sombra, e que vou fugir da minha sombra, porque a minha sombra sempre se vai expressar através de uma experiência desagradável, ou que eu não gosto com alguém, ou com um mestre, ou com qualquer coisa que me incomoda. Então eu vou para outro lugar, é como se fosse uma espécie de mercado, não é? E vai acontecer a mesma coisa, para sempre. Chama-se um invariável, não é? Então eu queria salientar este aspecto, que desde a minha experiência interessar-se e ter o espírito aberto para com todas as tradições é super importante, porque de facto se você é uma pessoa dedicada ao mundo espiritual, vai se dar conta que não há separação entre você e qualquer outro ser, qualquer outro incluso fenômeno, sem ser aquilo que chamamos um ser. E que, de facto, além de você se identificar como budista, ou como sufi, ou como cristão, ou como outras religiões, ou outros animismos, ao fim e ao cabo, claro que temos esta desnudez, que é onde chegamos, não é? Em que não vale a pena nem sequer falar mais, não é? Claro, obviamente. Mas enquanto não chegamos aí intimamente, eu quero dizer no íntimo de si próprio, não estou a dizer em relação àquilo que nós gostaríamos que as pessoas achassem de mim, não é?
Enquanto não chegou a essa autenticidade entre aquilo que eu expresso e aquilo que sou e que sinto, enquanto isso não foi mesmo realizado de forma extremamente espontânea e sem nenhum tipo de agenda, nem do medo do que é que vão pensar, nem de tenho que convencer, ou nem que tenho que agradar ou ganhar dinheiro, ou não tenho que parecer pobre. Estas coisas todas, não é? Estas agendas todas. Enquanto houver alguma destas, ainda não é a autenticidade espiritual. Mas há momentos, não é? Então, é como um véu que a gente, e era disso que eu queria falar hoje, no contexto em que eu meti agora esta conversa, este monólogo, é que eu vos convido, por favor, a comentar, por favor, porque se você, por favor, em vez de só dizer que gosta ou que não gosta, pudesse comentar, seria fantástico, porque vai me dar a maneira de comunicar também. Através de percepções que me ultrapassam, que seriam a vossa percepção daquilo que eu estou a dizer e a fazer neste momento. O véu é como se diz, não é? O véu é qualquer coisa entre como eu tenho uma percepção, seja visual, porque o visual é o que nós mais facilmente identificamos, mas é também de todas as percepções, ou seja, visual, auditivo, sensitivo, o sabor, os cheiros, mas também a própria consciência, que uma consciência tem a capacidade de acolher as coisas tal como a sabedoria da água associada à Vajra, ou seja, o espelho, não é? Como é que nós temos a capacidade de ver as coisas tais como são realmente, se calhar só num dado momento, pode ser que não dura, ou não. E o véu, então, é quando esta percepção fica coberta. Por exemplo, agora eu tenho esses óculos, porque os meus olhos são um pouco sensitivos à irradiação do sol, quando é muito forte. É um véu, não é? Entre os meus olhos e as coisas, então eu vejo as coisas com uma certa cor que foi acrescentada. Agora, o véu em termos das nossas percepções são esses veios que criam aquilo que chamamos em sânscrito klesha. Klesha é uma palavra interessante porque se vou traduzir por emoção perturbadora, claro que vou ter que explicar o que é que eu acho que é uma emoção e o que é que eu acho que é perturbador. Mas klesha é como o grupo todo de todas as coisas que eu vou manifestar, o que eu vou expressar a partir de um engano, qualquer coisa que eu me enganei e eu achei que eu existo como algo completamente independente, algo completamente autônomo, algo que está quase estanque em relação a todo o universo, e então a minha percepção fica velada. E porque ela fica velada, vou ter todo o tipo de reações em relação aos eventos ou às pessoas, o que é que me dizem, e vou, por exemplo, reagir a me defender quando a pessoa não me queria atacar, ou vou reagir com ciúmes sem mesmo me dar conta eu próprio que teria estes ciúmes, ou vou reagir com muito orgulho enquanto eu só acho que ao fim e ao cabo estou a ser tão boa e tão generosa, e não vou ter uma claridade, uma lucidez em relação a mim próprio, por muitas razões. Estes veios, o que eles fazem com que eu sinta-me um pouco mais confortável, mas é uma zona de conforto pouco estável, não é? Porque vai querer dizer que eu tenho que viver sempre numa espécie de mentira para não me dar conta da realidade. E porquê? Por várias razões, não é? A primeira razão é porque a lucidez sobre mim própria é desconfortável e não tive a sorte de receber, talvez, ou de desenvolver, de me habituar à bondade para com aquilo que eu vejo sobre mim mesmo. Se, por exemplo, eu vejo que me estou a comportar de forma que eu não gosto, não é? Vou-me sentir mal e vou-me criticar a mim próprio e vou acrescentar um véu, ou seja, não só me comportei mal em relação a uma pessoa, a um fenómeno, mas ainda por cima vou-me comportar mal em relação a mim própria.
ou seja, vou projetar o mesmo tipo de intolerância a mim mesmo e então não consigo trabalhar com as minhas dificuldades porque vou sempre pensar mal de mim e essa energia negativa vai criar mais clashes, mais mal-entendidos entre eu próprio e aquilo que vivo ao largo do dia. Então, essa relação com a emoção, obviamente que é muito importante na expressão artística, porque Intuitive Dharma Study, que é o nome deste projeto, que não é um projeto, aliás, porque não há nenhum projeto, é simplesmente um conjunto, por enquanto, não é, de conversas, é mesmo meter em relação a importância da arte com a via espiritual. Naturalmente. Então, vou-me explicar. Nós, quando somos pequeninos, o que nós fazemos em geral é tentar alcançar aquilo que nos rodeia, não é? Por exemplo, se estamos deitados, vamos querer sentar e quando estamos sentados queremos levantar, mas não conseguimos, vamos de gatas, não é? 4 patas. E a partir daí vamos tentar levantar em pé, porque os outros também estão em pé. Vamos tentar caminhar, porque os outros caminham. Ainda por cima tem sempre pressa hoje em dia, então é complicado para um bebê, não é? Poucas pessoas têm tempo, não é? Só para tomar tempo juntos, sem agendas, mas é assim, para um bebê é terrível. Não é? E depois eu vou ter que fazer isto tudo muito rápido e depois, claro, tenho que falar, porque as pessoas falam, os seres humanos falam. Então tudo isso faz com que eu, desde pequenino, a primeira coisa você vai reparar que faz o bebê é arte. Em geral, é a coisa que o bebê gosta de fazer. Vai fazer ritmos, vai cantar, vai repetir sempre o mesmo gesto. Isto é dança. Porque a dança é como um corpo entende o mundo, como um corpo está a estudar a vida no seu conjunto espaciotemporal. A dança é mesmo extremamente holística, porque você, quando dança, também faz barulho, você é bebê ainda, né? Então vai fazer blum, 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 vai dizer ou cantar e você vai explorar todas as suas percepções a partir do corpo inteiro, ou seja, todas as sensações e as percepções em conjunto. Isto aqui é a inteligência da dança. E é por isso que a dança é muito importante e as pessoas hoje em dia, infelizmente, já não dançam tanto de forma muito cotidiana, normal, natural, em casa. É mais como, sei lá, aulas ou para mostrar, é um pouco limitado, mas de qualquer forma é melhor do que nada, não é? É claro que quando a gente canta, dança, conta histórias em família ou dentro do quadro de onde vive aquela criança, é claro que aquela criança vai ter mais seguridade e mais facilmente, não é, fluidez na expressividade da música, da dança e destas coisas. Então o klesha é como você, como uma pessoa que manifesta tudo aquilo que você entende da vida do mundo, vai manifestar aquilo através de uma expressão artística que é, em geral, uma emoção, porque emoção é mover e é para fora, é como externo, exterior, tudo o que é em relação a exit. Exit em inglês é sair, a saída, não é? Enquanto que se fosse na emoção seria mais como um movimento vá para dentro. Claro que ao fim e ao cabo a superação tanto da dualidade como das emoções seria pouco a pouco já não estar nessa movimentação para o externo nem para o interno, mas algo que vai transcender os dois, e este é todo o assunto dessa conversa. A emoção é que eu vou sacar para fora uma energia, um sopro, através de um gesto, de uma canção, de uma pintura. É sempre ou a mão vai pintar, ou vai esculpir, ou os pés vão fazer um ritmo, ou o corpo vai desenhar um movimento, ou então vou dizer uma história. Até posso inventar histórias. Há pessoas que inventam muito, muito bem as histórias.
mesmo pequeninos, não é? Começam a inventar, ou então misturam aquilo que vivem realmente, não inventam mais do que nós inventamos as nossas histórias todas como adultos, não é? Nós inventamos só que achamos que é tudo real. Mas a criança também vai fazer isto de forma muito artística. E então, aí é que você, se você tem uma espiritualidade, você pode ver na sua expressão quanto ela, de facto, e sem ser crítico, ela de facto mostra qualquer coisa da vossa relação com o mundo. E esta relação entre como você se expressa e como você depois reintegra tudo o que expressa, vai fazer um ida e volta, como inspirar e expirar, que pouco a pouco pode começar a transcender as nossas agendas egocêntricas, mas também as nossas agendas, eu diria, de juízos e de justificações e incluso moralistas, porque isto não tem a ver com estas coisas. A moral é mais uma maneira mais ou menos de tentar não ser demasiado assombrado pelos veios todos. Mas, ao fim e ao cabo, quando você começa a sentir que a sua bondade fundamental é intrínseca, que mesmo não é uma coisa que nós temos que adquirir, é o sítio humano onde alguém se senta realmente bem. Como é que é? É que pode parar e não se sentir mal com a solidão. Ainda por cima, como é que a gente pode estar sozinho? É impossível, está cheio de gente lá dentro de nós. Estamos cheio de gente nos nossos sonhos, está cheio de gente em tudo que nós percebemos. A vida é a vida. Então é a emoção, não é? Essa emoção fundamental do spanda, como as coisas dançam, vibram, as dakinis. Então, essa bondade fundamental em que um se dá conta que intrinsecamente sou mesmo vinculado sem nenhum tipo de possibilidade de ser outra coisa, a essa bondade fundamental. É muito simples, é uma não dualidade, é entender que tudo o que eu vejo, tudo o que eu vivo e o que eu sou não se podem separar, é impossível, não dá. Então posso relaxar. Isso não quer dizer que desmaio, quer dizer que solto essa impressão que eu teria sempre que reaccionar, tenho sempre que fazer qualquer coisa para que as coisas sejam diferentes. Talvez não preciso de fazer tanta coisa, mas mais de deixar as coisas terem o seu ritmo, o seu processo. Então, eu acho que para hoje é suficiente. Eu gostaria muito de continuar esta conversa, logo que for possível. Vou-as deixar mais no YouTube, mas talvez você encontre o vídeo através de outras plataformas, agora aí no YouTube, que elas vão se concentrar. E então continuaremos com esse assunto dos véus, das kleshas e também da expressão artística. Muito obrigada. Foi um prazer.